Atos capítulo 11, eu vou ler do verso 19 ao verso de número 30. Diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome sobre todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Vamos orar nesse instante. Vamos pedir a Deus que nos abençoe falando ao nosso coração por meio da palavra. Te damos graças, Senhor Deus, pelo privilégio bendito de nos reunir no dia do Senhor para a adoração do Teu nome. Te damos graças porque o Senhor, ó Deus, se digna falar conosco por meio da Tua palavra. Somos o Teu povo, Pai Santo, e necessitamos ouvir a Tua voz. Necessitamos da instrução da Tua palavra, a fim de que pela força do Espírito Santo possamos ser santificados, ser feitos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, o nosso Redentor, testemunhar, ó Deus, da Tua graça, a fim de que o Evangelho do Senhor se propague para a Tua glória. Nesse instante, ó Deus, o nosso pensamento seja voltado somente à Tua palavra, que nada venha distrair, ó Deus, a nossa atenção, e que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Escritura para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu citei, nós esse ano completamos 500 anos de reforma protestante. E a reforma, ela foi necessária porque a igreja, com o passar dos anos, desde Atos dos Apóstolos até chegarmos então no século 17, ela foi se perdendo naquilo que ela deveria fazer. Falsos mestres foram entrando na igreja, falsas doutrinas foram entrando, e a igreja não foi tomando muito cuidado com isso, até que culmina no século 17 com a reforma, e com a igreja voltando então à Escritura. Daí então um dos lemas da reforma protestante ser o sola Escritura. É a Escritura que é a regra de fé e de prática para a igreja do Senhor, e tem sido assim pelo menos no discurso, porque na prática muitas vezes a igreja continua no decorrer da sua história se perdendo. Daí então os reformadores terem o entendimento de cunhar ali uma expressão: igreja reformada sempre reformando, ou seja, sempre voltando lá à origem da Escritura. Alguns entendem erradamente o termo reforma e acham que reformar é fazer coisas novas. Ninguém faz uma reforma para tornar as coisas diferentes. Reforma é para voltar como era anteriormente. Isso que quer dizer reforma. Eu sei que muitos fazem reforma e pegam a casa e transformam toda e falam, foi uma reforma. Não, foi uma inovação. Uma reforma é voltar a ser como era originalmente. E é por isso que os reformadores dizem que a igreja reformada, ela deve sempre estar olhando para trás, para como ela era, para as Escrituras, porque estes homens sabiam que esse perigo existe no decorrer dos tempos de a igreja se perder na sua missão. E muitas igrejas, na ânsia
de crescer, elas deixam de lado a palavra de Deus e começam a criar métodos bíblicos para atrair pessoas, para que os pecadores venham para a igreja, se sintam mais à vontade. E o texto da palavra de Deus que nós lemos hoje, ele nos ajuda a pensar um pouco a respeito disso. E só para você lembrar, você que tem acompanhado a sequência aqui de Atos dos Apóstolos, o contexto aqui é bastante importante. Veja aí, olhe para a sua Bíblia e você vai ver que no capítulo 11, no comecinho do capítulo 11, o que acontece aqui é o relato de Lucas a respeito do que aconteceu com Pedro quando ele voltou para os irmãos que estavam lá em Jerusalém. Diz aí no versículo 2 que quando Pedro subiu a Jerusalém, os irmãos que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que haviam se convertido, que haviam crido em Jesus Cristo, chamaram Pedro de lado e perguntaram o seguinte: você entrou na casa de um incircunciso e comeu com ele. Lembra o que tinha acontecido anteriormente? Pedro tinha ido à casa de Cornélio, um gentio. E antes de Pedro ir à casa de Cornélio, Deus teve que dar aquela experiência para ele dos animais descendo, os animais impuros, onde Deus dizia: mata e come. E Pedro então titubeando, dizendo: não vou, Senhor, eu nunca comi nada impuro. Não considere impuro ou comum o que eu purifiquei. Então Pedro, entendendo o que Deus tinha para ele, recebe a visita daqueles homens que tinham sido enviados por Cornélio e segue com eles até a casa de Cornélio, onde a palavra é pregada e onde eles se convertem. E é esse o relato que Pedro vai fazer aqui para esses irmãos, dizendo o seguinte: eu entrei na casa destes homens porque primeiro o Senhor me mandou, eles foram alvo da graça do Senhor, eles atenderam a palavra de Deus, eles receberam o Espírito Santo quando eu estava pregando. Então a defesa que Pedro faz para dizer: eu entrei na casa de gentios, Deus me mandou lá para pregar o evangelho até eles. E do versículo 1 até o versículo de número 18, é isso que você tem. E aí no versículo 18, no finalzinho, você tem a igreja satisfeita com aquilo que Pedro estava relatando e dizendo o seguinte, o texto: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eles foram convencidos pela palavra de Pedro. Eles entenderam que o Deus que salvou o judeu, salvou também o gentio. E essa linguagem ela vai ser usada exatamente por Paulo na Epístola aos Romanos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego ou do gentio. Ora vai aparecer a expressão grego na escritura, ora vai aparecer a expressão gentio. E aí então nós temos o verso de número 19, veja aí na sua Bíblia, onde Lucas volta aqui a um assunto que ele tinha começado lá atrás. Veja como é que ele começa no verso 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. O que Lucas está fazendo aqui? Volte aí algumas páginas da sua Bíblia, vai lá no capítulo 8. E lá no capítulo 8 você tem registrada aqui a primeira perseguição sofrida pela igreja. No capítulo 7, Estevão, que era um diácono da igreja, pregou para os judeus ficaram enfurecidos, apedrejaram Estevão, estava ali Saulo, e Saulo consentindo naquela morte, e Saulo vai agora aparecer na história como o algoz dos cristãos. Veja aí então, no capítulo 8, dizendo: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 4, entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. E aqui Lucas começou então a mostrar o que tinha acontecido em Samaria, com os dispersos que foram para lá. Ele mostra o ministério de Filipe ali, a conversão de Simão o mágico. Depois ele vai mostrar que Pedro e João foram a Samaria e viram o Espírito Santo descendo também sobre os gentios. Ele vai relatar a conversão do eunuco lá no caminho deserto. Filipe é tirado de um contexto onde ele estava pregando e as pessoas todas davam ouvidos a ele, e Deus tira ele dali e leva ele até um caminho deserto onde tem um homem que vai ouvir do evangelho por meio de Filipe.
E Lucas continua no capítulo 9 ainda, falando a respeito da conversão de Saulo. Aquele que era o algoz dos cristãos agora se torna um perseguido por causa da justiça, por causa do Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele está fazendo agora lá no capítulo 11, ele está retomando aquilo que ele começou a dizer lá. Aqueles homens que foram dispersos quando Estevão foi morto e a igreja começou a ser perseguida, eles se espalharam por uma região. Que região foi essa? Fenícia, Chipre, Antioquia. Lembre aqui do começo do livro de Atos dos Apóstolos: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. O cronograma traçado pelo Senhor Jesus está sendo cumprido. E muitas vezes o que Jesus está fazendo é usar a perseguição para espalhar a sua igreja e a sua igreja cumprir o que ele tinha ordenado. Então veja bem, aqui no capítulo 11 você vai ver o que está acontecendo. E um destaque aqui vai ser a igreja de Antioquia. Antioquia é uma igreja bastante interessante e ela vai ocupar um lugar de destaque na narrativa aqui em Atos dos Apóstolos, porque dali é que vai sair a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, a primeira e a segunda. Antioquia então era uma espécie de celeiro de missionários, e os missionários gostam muito de falar da igreja de Antioquia, porque ela de fato era uma igreja missionária. Ela estava mandando pessoas a pregar o evangelho em todos os cantos. E a partir desse relato aqui de Lucas, do verso 19 até o verso de número 30 desse capítulo, você pode perceber a igreja cumprindo algumas ordens que foram dadas por Jesus em outro tempo. E então, olhando para esse texto, nós vamos ver alguns deveres da igreja. Quais são os deveres da igreja? Como que a igreja deve se portar? O que a igreja deve fazer? Com o que ela deve se ocupar? E você tem então do verso 19 ao verso 21, o primeiro desses deveres da igreja. A igreja deve evangelizar os descrentes. Veja o verso 19 a 21 de novo. Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A igreja deve evangelizar. Esse é um dever da igreja. Comecinho de Atos de novo: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Às vezes as pessoas falam em poder do Espírito Santo para um monte de coisa. Poder para ser minhas testemunhas. E com a descida do Espírito Santo, eles estão então capacitados a fazer isso, a cumprir o mandado do Senhor Jesus em Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Como eu disse, pela providência de Deus, a perseguição foi usada para que a igreja saia daquele núcleo de Jerusalém, onde o evangelho começou a ser pregado, ele já está estabelecido ali, e então a perseguição vem e estes homens têm que, por força da circunstância, ir embora. Ficam apenas os apóstolos lá em Jerusalém. E eles vão para estes locais pregar o evangelho. Veja no versículo 19 a lista dos locais que eu já citei aqui. E depois que ele lista esses locais, vem uma expressão interessante. Eles iam por estes locais, diz o texto, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E aqui há uma curiosidade, certo? Eles são dispersos e eles vão pregar, mas eles pregam primeiro para os judeus, ou somente aos judeus. Por que isso está acontecendo aqui? Aqueles que foram dispersos eram judeus que haviam crido em Jesus Cristo, abraçado a fé cristã, mas eles eram de origem judaica. Depois vão vir outros judeus de origem grega. Vai acontecer a briga lá na igreja, lembra? Que
que os diáconos vão ser estabelecidos, porque as viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária por aqueles que estavam servindo as mesas, que eram a maioria de fala hebraica. Há ali a confusão na igreja. Então estes homens, esses judeus crentes, eles começam a se espalhar. Agora, por conta da perseguição, é mais do que natural que eles tenham cautela no anúncio. Eles estão sendo perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. A igreja está sofrendo por conta do nome de Jesus Cristo, então eles têm bastante cautela ao anunciar. E então eles começam esse anúncio pelos judeus, e alguns comentaristas entendem, e eu concordo com eles, que isso se dava exatamente pela convivência diária. Eles saem de um lugar, vão para o outro, começam a se relacionar com outros da sua mesma língua, certo? E nessa convivência diária surge o assunto: como é que você veio parar aqui na nossa terra? Não é assim que a gente às vezes, hoje eu fiz isso de manhã com o Bruno chegou aqui na igreja, a gente conversou, falei: como é que você veio parar aqui? Geralmente a gente conversa assim, não é isso? Você é de onde? Eu sou de tal lugar. Como é que você veio parar em Vitória? E essas conversas parece que elas não são nossas contemporâneas, parece que esse tipo de conversa sempre existiu. Então, no contato de um judeu que vai para uma outra terra, e no contato diário, eles têm oportunidade, já que eles estão se relacionando com essas pessoas, de anunciar a Jesus Cristo. Era algo bem natural. O evangelho naturalmente ia sendo anunciado. Então, primeiro aos judeus. Mas veja o verso 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, ou seja, alguns desses judeus convertidos, mas de fala grega, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Alguns desses que se espalharam eram os chamados helenistas, e estes helenistas, eles também se relacionavam com outros de fala grega. De novo, no convívio diário, eles tinham oportunidade de testemunhar e de falar do evangelho. E eu friso aqui, o anúncio acontecia de forma natural. Eles eram crentes, eles estavam indo, não foi essa a ordem de Jesus? Indo por todo mundo, pregai o evangelho. Não há um momento específico e especial que você vai falar do evangelho. Isso acontece naturalmente nas oportunidades que nós temos todos os dias de pregar o evangelho. Então isso acontece naturalmente. Mas outro fato importante é que, a despeito da perseguição, eles continuam pregando, é claro, com cautela. E talvez alguns pudessem falar o seguinte: mas eles estão meio receosos, não estão? Eu creio que não. Volte lá em Mateus capítulo 10, e vocês vão ver que o que eles estão fazendo foi algo que o Senhor Jesus ordenou. No capítulo 10, Jesus tinha chamado os seus discípulos e falado a respeito deles e das dificuldades que eles enfrentariam. Veja lá no versículo 16: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Agora imagine você, discípulo de Jesus, você ama Jesus, Ele é o seu Senhor, e o seu Senhor que tanto te ama diz assim: eu estou te enviando como uma ovelha para o meio dos lobos. Aí você fica bem tranquilo com isso, não é isso? É claro que aqueles homens ficaram temerosos, e é por isso que durante todo esse texto aqui você vai ver uma expressão aparecendo vez por outra: não temais, não temais, não temais. Mas veja: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Como é que a serpente é prudente? Se você gosta de ver televisão e esses canais aí de animais, você deve saber que a serpente, ela demora bastante para dar o bote. Ela estuda, ela fica lá paradinha, a presa mexe para lá, mexe para cá, e ela fica paradinha, esperando, até o momento em que ela dá o bote. Geralmente é certeiro. Por que ela espera tanto assim? Por que ela é tão prudente assim, a serpente? Porque a partir do momento que ela se desenrola, ela se estica para dar o bote, ela está exposta ao predador.
Se ela não conseguir pegar o predador pega. Então ela tem que ser bem prudente no seu ataque. Jesus está falando o seguinte: sejam prudentes como a serpente, saibam a hora correta, não se exponham de forma desnecessária, vocês vão ser perseguidos. Continuem pregando, mas não se exponham de forma desnecessária. E isso se confirma quando você continua no texto. Veja lá, Jesus continua dizendo assim: acautelai-vos dos homens, verso 17, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas, por minha causa sereis levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho. Verso 19, quando vos entregarem, não cuideis em o que vocês vão falar. Verso 21, um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores. Verso 22, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Agora verso 23, veja que curioso: quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então ele está dizendo: preguem, não se exponham desnecessariamente, vindo a perseguição, fujam para outra cidade, mas não é para ficar calado não, é para continuar pregando. E é nesse contexto então que ele vai dizer: não temais aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma, temei aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Então quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar diante do meu Pai que está nos céus. Quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Veja o contexto. O que esses homens estão fazendo em Atos? É exatamente isso. A perseguição veio, eles fugiram, eles estão indo para as regiões, eles estão se relacionando com as pessoas, eles estão pregando o evangelho, mas eles são cautelosos. Primeiro eles se achegam aos gregos, aos judeus, depois eles se achegam aos gregos, mas uma coisa é certa: eles não cessam de pregar, porque essa é uma obrigação da igreja. A despeito de qualquer dificuldade que você tenha, de qualquer perseguição que venha pela frente. E qual é o resultado dessa forma de viver da igreja obedecendo a ordem de Jesus de indo pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Está no verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. E como eu tenho dito geralmente aqui, quando você prega o evangelho, você corre o risco de ver alguém se convertendo. Então pregue, proclame, faça aquilo que Jesus mandou você fazer. O resultado do evangelismo da igreja, que era um evangelismo natural, que ocorria no dia a dia, era o crescimento da igreja. A igreja cresce pela pregação da palavra e pelo testemunho da igreja no dia a dia. Então, nesse primeiro dever, o que nós podemos pensar um pouco aqui? Deus abençoa a igreja quando os membros da igreja se envolvem com a sua obrigação de testemunhar o evangelho. E aqui eu gosto sempre de lembrar do slogan, né, que é da nossa igreja, que sempre fica ali no boletim: Igreja Presbiteriana da Praia do Canto, uma igreja plantada para testemunhar de Cristo. Isso tem que ser mais do que uma frase de boletim, muito mais. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida, no nosso cotidiano, nas oportunidades que nós temos todos os dias para pregar o evangelho. Às vezes nós ficamos esperando oportunidades especiais, eventos especiais para pregar, mas a igreja estava fazendo isso naturalmente. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos. Lá no começo, no primeiro relato que Lucas faz de Atos, vai dizer que a igreja vivia na doutrina, perseverava na comunhão dos santos, na oração, no partir do pão, e enquanto isso Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Eu nunca fiz uma pesquisa bem metodológica a respeito disso, essa é mais uma questão empírica aqui, mas faça aí uma pesquisa de cabeça das pessoas que você conhece, que abraçaram a fé em Jesus Cristo, e você vai ver que a maioria delas veio por causa de amigos, do convívio diário com pessoas que testemunharam a respeito do evangelho. A maioria. Mas teve gente que se converteu em cruzada? Teve.
Teve gente que se converteu numa programação especial da igreja? Teve. A maioria foi por meio de testemunho pessoal, porque é isso que você vê o Senhor ordenando fazer. Nós somos embaixadores do Senhor e dia a dia nós pregamos o Evangelho. É no contexto da vida diária que nós temos essa oportunidade de testemunhar do nosso Senhor, mas infelizmente muitos não estão preocupados com isso. Eles se ocupam tanto dos seus afazeres. Bom, domingo é dia de ir da igreja, mas de segunda até sábado eu sou advogado, contador, eu sou pedreiro, eu sou qualquer outra coisa, e eu esqueço que eu sou crente. A primeira coisa que você é crente, missionário, e depois disso você é qualquer outra coisa, advogado e qualquer outra profissão. Mas nós esquecemos, porque nós estamos focados naquilo que vai trazer o nosso pão para a mesa, esquecendo que quem traz o pão para a mesa é o Senhor, que nos manda pregar, proclamar as suas virtudes, falar a respeito dele. Nós nos esquecemos muitas vezes que a nossa principal missão como cristão é essa: ser sal da terra e luz do mundo, embaixadores de Jesus Cristo. E nisso nós temos muito que aprender com o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito da história de Jesus com a mulher samaritana e como a conversa a respeito de salvação flui de forma tão natural. Lembra-se? Você tem um pouquinho de água para me dar? Aí a mulher já começa a estranhar. Como é que você é homem, judeu, está falando comigo que eu sou mulher e samaritana? Já começou a estranhar e conversa diária. E aí então começa a conversar sobre a água. E aí Jesus fala de uma água muito melhor do que aquela. O Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai que deu esse poço aqui. E aí Jesus começa a aprofundar a conversa, e daí a pouco ele vai falar dele como Messias. E a mulher já está querendo saber sobre a adoração, e Jesus já confronta o seu pecado, e aquela mulher se rende a Cristo. Qual foi a programação da igreja? Uma conversa na beira do poço. Não é interessante isso? Eu falei dias atrás que o meu contato com o Evangelho foi na quadra de voleibol. Mas às vezes nós esquecemos que nós estamos nesses locais e que Deus coloca pessoas ali para que possam ouvir daquilo que nós temos a dizer. E sabe o que é mais triste? É que às vezes nós não falamos de Cristo, mas nós puxamos assunto dizendo assim: ei, o jogo do Flamengo, como é que foi esse final de semana? Você viu o filme novo que saiu no cinema? Aqui tem um restaurante bom aqui perto. A gente puxa conversa sobre tudo e fica com medo de falar a respeito da razão da nossa vida, ou que pelo menos deveria ser a razão da nossa vida. O Evangelho é proclamado no dia a dia, mas por não aproveitar essas oportunidades, aí as pessoas começam a criticar a igreja. A igreja tem que fazer mais coisa, a igreja tem que fazer mais programa evangelístico, a igreja não se envolve com fazer isso ou aquilo, é a igreja que tem que fazer isso ou não. E a igreja é quem mesmo? A igreja somos nós. E com isso eu não estou dizendo que a igreja não tenha que se envolver com isso de forma organizada. O que eu estou dizendo é que dizer que a igreja não faz coisas organizadas é a razão de eu não evangelizar, é uma falácia, porque não é isso que nós vemos na Escritura. As pessoas esquecem então que elas fazem parte da igreja e que elas devem pregar o Evangelho, e porque se despreza esse contato natural que Deus te dá, de ter alguém chegando perto de você para conversar com você, a igreja começa a buscar métodos diferentes. O que nós podemos fazer para atrair pessoas? Como é que nós podemos fazer da igreja, da comunidade, um lugar mais agradável para as pessoas terem interesse de vir? Vamos ter uma boa banda, vamos ter um bom ambiente, vamos ter bancos confortáveis. Eu ouvi esse final de semana na reunião um irmão que falou assim: a igreja está bonita com esses bancos novos. Falei: tá, graças a Deus. Olha, agora vocês vão receber mais gente. Eu fiquei pensando, por causa do banco? Quer dizer,
Olha a concepção que se tem. Se a gente tiver um banco mais confortável, mais agradável, a pessoa vai gostar de vir mais na igreja, porque é mais gostoso de sentar. Aqueles que ouviam em Jesus, ouviam em pé, certo? No máximo sentado ali à beira do mar. É bom ter um banco gostoso? É, mas nós temos que ter um banco confortável para as pessoas gostarem de vir para a igreja. Não, nada que você coloque com foco de pessoas virem para a igreja que não seja Cristo e o Evangelho presta. É uma distorção daquilo que a Escritura diz. E aí então se cria programações diferentes para que as pessoas tenham mais simpatia. Não esqueça, o trabalho é da igreja, é seu. Proclame a Cristo. A ação de chamar a fé é do Senhor. A boa mão do Senhor era com eles e a igreja crescia. Primeiro dever, lembre aí, evangelizar os descrentes. O segundo dever, instruir os crentes. Olhe lá no versículo 22 e você vai ver como que a história se desenvolve de forma bastante interessante. A notícia a respeito deles, ou seja, da conversão daquele povo ali, chegou até a igreja de Jerusalém, aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Jerusalém ainda é o centro onde as pessoas estão mandando as testemunhas. Lembra que foi de Jerusalém que foi enviado Pedro para saber se os samaritanos tinham crido de fato. Depois Pedro foi até um outro lugar. Jerusalém está fazendo isso o tempo todo. Então chega lá na igreja de Jerusalém a notícia: tem um monte de gentio agora se convertendo. Quando Cornélio se converteu, eles ficaram meio assim com Pedro. Que negócio é esse de entrar na casa de gentio? Mas agora, depois da explicação de Pedro, eles não questionam nada. Esse pessoal creu, então veja lá o que aconteceu. Enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então a notícia chega: Barnabé vá lá, representante da igreja de Jerusalém. Curiosamente, Barnabé era um judeu cristão de fala grega. A maioria desses que estão se convertendo aqui são de fala grega. Então vai Barnabé, nada mais natural do que ser ele. É isso que está aí no versículo de número 22. Enviaram Barnabé. E o que Barnabé faz? Ele chega na igreja, ele fica feliz com o que está acontecendo, pessoas crendo em Jesus Cristo, e mais do que depressa ele começa a ensinar, instruir. A fé em Jesus Cristo não é só dizer eu creio em Jesus. Você precisa saber a respeito da razão da sua fé. Lembra de Pedro falando? Você precisa conhecer o conteúdo da sua fé. Você tem que estar bem firmado em suas convicções, para não ter uma fé frágil que vai ruir no primeiro questionamento que você enfrentar numa faculdade, por exemplo, se você é jovem. Quando um professor ateu pegar um verso fora do contexto e citar, e aquilo vai cair igual uma bomba. Por quê? Porque você acha que você ama Jesus, você já creu em Jesus, mas você não conhece a respeito dele, da sua palavra, daquilo que ele fez, das suas promessas. Este povo creu? Instrua. Barnabé chega na igreja então e vai ajudar aqueles irmãos, aqueles novos convertidos, fazendo o quê? Exortando. A palavra exortar aqui, ela é importante. Ela literalmente significa chamar para o lado, encorajar, é andar junto, caminhar junto. Sabe o nome disso? Discipulado. Não é converteu, graças a Deus, fica aí na igreja, vamos buscar outro. Não, caminhando no dia a dia. E ninguém melhor do que Barnabé, porque o nome que ele recebeu, esse nome Barnabé, foi por causa daquilo que era uma característica dele. Lembra o nome dele? José, a quem os discípulos chamaram
Barnabé, que quer dizer filho de exortação, ou de consolo, ou de encorajamento. Barnabé tinha essa característica de chegar do lado e de caminhar com a pessoa. Quando Paulo veio e todo mundo ficou com medo, será que Paulo converteu mesmo? Barnabé se colocou do lado de Paulo. E agora Barnabé está lá nessa igreja, ele chega e ele começa a exortar estes irmãos, a encorajar estes irmãos. Veja o texto, diz aí no versículo 23: alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Sabe a ideia do texto aqui? A ideia aqui é que estes irmãos tinham que se agarrar com determinação em Jesus Cristo. É isso que ele estava dizendo. Não é só crer, não, agarrem-se a Ele. Esse era o ensino de Barnabé, essa era a instrução do dia a dia. E aí acontece algo bastante interessante, ou mais interessante ainda. Veja o versículo de número 25, 24, finalzinho, primeiro. E muita gente se uniu ao Senhor, continuou convertendo gente. A igreja começou a crescer mais. O que Barnabé fez? Verso 25: partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Lembra que Saulo se retirou por um bom tempo e foi para lá para Tarso, voltou para a cidade dele. Por que ele vai chamar exatamente este homem? Porque este homem estava já no ministério e era alguém bastante versado nas escrituras. Sabe aquele pessoal que fala assim: não precisa estudar muito não sei porque o pastor fica estudando grego, hebraico, essas coisas todas, teologia, isso presta para nada. Mas foram chamar, foi Paulo. Paulo, me ajuda aqui. E olha o que aconteceu quando Paulo chegou, verso 26: tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Paulo é chamado para somar força no discipulado, na instrução dessas pessoas que estão chegando na igreja. Às vezes a gente fala assim: por que a igreja de hoje não faz como fazia antigamente? Creu em Jesus, é batizado. Não era assim em Atos? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Água na cabeça dele, é crente. E por que hoje a gente tem que ensinar e fazer tudo isso? Exatamente porque naquele tempo, em Atos dos Apóstolos, para que alguém dissesse assim: eu creio que Jesus é Filho de Deus, ele tinha que ser crente. O que acontecia com o crente? Leão. Então ninguém ia chegar na igreja por moda. Está na moda ser evangélico, bora lá. Porque o evangélico que estava na moda ia para o leão. Então ninguém duvidava da profissão de fé de ninguém. Eu sou crente, rapaz, você é mesmo, vem cá, você é da igreja. Só que com o passar do tempo, na caminhada da igreja, você tem o Império Romano estabelecendo a religião oficial. E agora todo mundo quer ir para a igreja, porque todo mundo quer ser crente, ninguém quer ficar contra o império. Só que as pessoas não abandonam as suas crenças, e muita gente começa a ser batizada sem abandonar convicções. A igreja agora tem que começar a instruir, e isso, creio eu, está no espírito bem daquilo que João Batista fazia, ainda na antiga aliança, quando as pessoas iam lá para o ritual de purificação, e ele dizia o seguinte: estão querendo batizar por quê? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Primeiro mostra que vocês mudaram, depois vocês vêm aqui para a cerimônia. Antiga aliança, não é interessante? Então o que a igreja faz é instruir. A instrução já existia aqui. A diferença é que aqui eles eram batizados e instruídos. Hoje nós instruímos para batizar. Um pouco de cautela, até por conta dos tempos. Mas isso deve acontecer sempre. A igreja se ocupa em instruir os crentes, e o resultado é que ela continua crescendo. Agora, algo ainda melhor no texto. Sabe qual é o resultado do ensino? Ou sabe qual deve ser o resultado do ensino? Sabe por que você tem que conhecer teologia? Hoje de manhã estudávamos sobre piedade, e o que eu dizia era: se você conhece teologia, mas não é piedoso, a teologia vai servir para condenar você. Sabe para que serve o estudo? Veja lá o finalzinho do verso 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados
cristãos. É onde eles recebem esse nome, ou essa pecha. Historicamente não se sabe se foram eles mesmos que começaram a se chamar de cristãos por se identificarem com Cristo depois do ensino, ou se foram os inimigos da fé que começaram a chamá-los de cristão como algo pejorativo, como você vai ver, por exemplo, Agripa lá no final do livro de Atos, depois que Paulo expõe a ele diz: você acha que com tão pouco eu vou me tornar um cristão? Não se sabe. O que se sabe é que em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados cristãos. Se eles se autodenominaram, ou se alguém chamou, isso aqui não interessa muito para o meu ponto. O que interessa para o meu ponto é, a partir do momento que você começa a estudar a Escritura e conhecer a Cristo, você tem que se identificar com Ele, e as pessoas que estão em volta têm que identificar você com Ele. Elas têm que saber que você é um cristão. É por isso que muitos pastores pregam dizendo que não se tem agente secreto na igreja, porque alguns crentes, eles passam anos sem que aqueles que trabalham com eles, estudam com eles, tenham ideia de que eles são crentes. E quando você fala, fulano é crente, fulano é crente? Fica espantado. Alguma coisa está errada ou não está? Segundo dever da igreja, instruir os crentes para que eles sejam semelhantes a Jesus Cristo. Então o trabalho de evangelização é o começo. Não é evangelizar e largar de lado, é caminhar junto. Quando Jesus disse, ide pelo mundo, ou indo pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Instrução. E porque há pouca instrução, há crentes há anos na igreja que não sabem nada a respeito da sua fé, porque muitos têm negligenciado este aspecto e esse mandamento da igreja. Não é uma opção, é um mandamento. A igreja deve se ocupar de tudo isso. O nome disso, como eu disse, é discipulado. O discipulado acontece quando os presbíteros instruem a igreja. Esse é o trabalho dos presbíteros. Os presbíteros, eles têm que conhecer a doutrina e têm que ser aptos para convencer pela doutrina, porque eles são pastores da igreja. Para isso que serve presbítero, inclusive esse aqui, presbítero. Os presbíteros não são para servir ceia e nem para decidir que cor nós vamos pintar o templo, ou se vamos reformar ou não. Os presbíteros são primariamente para pastorear o rebanho de Deus. Lembra de Paulo, lá em Atos 22, quando ele vai embora de Éfeso, ele chama os presbíteros e diz, vou embora, vou partir, vocês não vão me ver mais, olha, pastoreiem o rebanho de Deus, depois da minha partida, lobos devoradores vão entrar aí no rebanho. Quem que tinha que proteger o rebanho? Os presbíteros. Como que o rebanho é vacinado? Sabe qual é a vacina? Instrução. Quando o crente é bem instruído, ele não cede ao vento de doutrina, ele não segue o falso mestre. Foi por isso que Pedro escreveu a carta, e hoje de manhã nós vimos um bocado sobre a carta de Pedro, a segunda aqui. Eu quero lembrar vocês, por quê? Porque falsos mestres estão na igreja, e muitos estão indo atrás deles. Lembrem da doutrina. Nós precisamos nos gastar, irmãos, no ensino da igreja, em fazer com que as pessoas conheçam mais a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, o discipulado acontece quando os presbíteros instruem a igreja, quando há pregação no púlpito, quando há escola dominical, quando há estudo de quarta-feira, quando há grupo de familiar, quando há encontro de casais, quando há encontro de jovens, onde quer que a palavra esteja sendo ensinada e pregada, isso é discipulado. Então, se você quer ser discipulado, participe disso, envolva-se com a igreja. Que não passe pela sua cabeça perder um dia de culto ou um dia de escola dominical. Que não passe pela sua cabeça ficar em casa fazendo nada enquanto a igreja está reunida para estudar a Bíblia na quarta-feira, e às vezes as pessoas perdem tempo vendo novela. Nós precisamos nos envolver com a Escritura e conhecer a palavra de Deus
cada dia mais. Muitos irmãos passam por dificuldades e não têm coragem de se abrir e procurar a igreja, os presbíteros, para aconselhamento, para discipulado. Aqui nós temos tudo o que é necessário para a vida e para a piedade, e a igreja se gasta e deve se gastar nesse ministério. Então o dever da igreja, meus irmãos, não é só crer, é conhecer cada dia mais e colocar em prática na força e no poder do Espírito Santo, para que mais pessoas venham. Nós conhecemos, somos equipados para evangelizar. O primeiro dever que a gente viu aqui, não há evangelismo sem a gente entender também a respeito do que nós estamos falando. O ensino tem por finalidade fazer com que você se pareça com o Senhor Jesus Cristo. E a pergunta aqui é: você se identifica com o seu Senhor? Ou um pouquinho mais, quem te conhece sabe que você é crente? Eu tive uma ovelha lá em São Paulo. Todas as vezes que eu ia na casa dele, já estava um senhor bem idoso, e vez por outra eu ia à casa dele, e ele repetia sempre a mesma história: pastor, eu trabalhava aqui em Mogi, perto de um lugar tal, e sempre que eu chegava perto da rodinha, onde as pessoas estavam contando piada imoral, o pessoal parava na hora, porque sabia que eu era crente. Eu falei: rapaz, que interessante, né? Hoje o crente chega, o pessoal, chegou, continua contando a piada imoral, e o crente pega e passa pelo WhatsApp a piada imoral para o outro. As pessoas identificam de cristão. Seus amigos têm coragem de mandar piada imoral para você no WhatsApp? Esse é um indício para saber se você é cristão, se as pessoas te veem como um cristão. Mas a gente não controla isso. Se é amigo, a gente controla. Você pode fazer conhecida a sua posição, e muitos fazem. Tem gente que você olha e fala assim: fulano de tal, não vou nem brincar, porque ele não gosta de brincadeira. Como é que você sabe que fulano não gosta de brincadeira? Porque ela deixa bem claro isso. E por que nós não deixamos claro que nós somos cristãos? A ponto de um amigo falar assim: não vou mandar para fulano não, fulano é crente lá, mando para outro. As pessoas te veem como cristão, eles conseguem ver Jesus Cristo em você, porque esse é o resultado do ensino. É isso que acontece quando nós nos identificamos com o Senhor Jesus Cristo. E como eu disse, é muito triste quando você fala de alguém que você conhece como crente, e a pessoa que você está conversando diz: mas fulano é crente? Eu ouvi uma frase uma vez que eu gostei muito, e a frase dizia o seguinte: se você fosse preso por ser cristão, haveria prova suficiente para te condenar? E o dia que eu li isso, eu fiquei muito incomodado com isso. E é verdade. Nós precisamos ser instruídos, e essa instrução deve nos levar a nos parecer com Jesus Cristo. Por último, a igreja deve praticar o amor entre os irmãos. Veja o versículo 27 até o versículo 30. Lucas continua o seu relato, e aqui eu quero chamar a atenção para algo bastante interessante aqui, e você vai aprender um pouco mais sobre o dever da igreja. Alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e eu tenho que frisar e enfatizar aqui: o ministério de profecias, de dons, está acontecendo ainda na igreja, porque a escritura ainda não está completa, lembra-se disso. Deus deu os dons extraordinários, e esses dons eram revelacionais. Hoje você não precisa de revelação, porque você tem toda a revelação aqui. Então não precisa ninguém falar para você sobre alguma coisa do futuro. Leia a Bíblia. Só que esses irmãos não tinham a Bíblia completa, eles tinham o Antigo Testamento, e alguns livros começavam a ser escritos. E o que está acontecendo aqui na igreja? Alguns destes homens que tiveram o dom de profecia semelhante aos profetas do Antigo Testamento, eles são enviados para ajudar lá em Antioquia. E um destes homens, chamado Ágabo, veja aí no texto, verso 27, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Ágabo está na igreja, e ele, pelo Espírito Santo, sabe que vai vir um tempo de fome. Aquilo é revelação de fato de Deus para a igreja. E o que a igreja faz diante da revelação, diante da palavra de Deus? Eles se põem a
praticar o amor cristão. A igreja atendeu a palavra e colocou em prática o amor cristão. Como que eles fizeram isso? Veja no verso 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. O que você tem aqui? Primeiro, a notícia de que a terra toda vai ter fome. Aí a igreja pensa o seguinte: nós temos irmãos na região tal que vão estar com fome, vamos ajudá-los? Vamos ajudá-los. Levanta-se uma oferta na igreja. Não há imposição dizendo, você tem que doar. Não há isso no texto. É de livre e espontânea vontade. Veja, o texto é bem claro. Os discípulos, cada um conforme as suas posses. Não é, é R$100, você tem que dar e se vira. Cada um conforme as suas posses. Entenderam que eles tinham socorrer os irmãos lá da Judeia. Mais ainda, cada um contribuía com o que podia para socorrer os irmãos. Eles tomaram essa resolução pautados na palavra de Deus, dita por Ágabo, que de fato haveria fome. Não houve coerção. Agora, algo que me chama bastante atenção: a igreja tem uma informação exclusiva da igreja. O mundo não tem essa informação. A igreja sabe que haverá fome na terra. O mundo não sabe que haverá fome na terra. Os irmãos sabem que vão passar fome. Os ímpios não sabem que vão passar fome. Por que a igreja não aproveitou, já que ela era uma igreja tão evangelística, para aproveitar e fazer evangelismo com essa informação? Eles perderam a oportunidade de ouro, certo? A igreja estava envolvida com o evangelismo, mas eles não faziam evangelismo pautado em ação social. Quando veio a fome, eles socorreram os irmãos. Os irmãos. Preste bem atenção no que eu vou dizer então daqui para frente. Por que isso está acontecendo? Qual é a marca do cristão que vai fazer com que esse mundo entenda que nós somos de Cristo? É ação social para com o ímpio? Você vai ouvir então da boca de Jesus Cristo. Vai lá em João capítulo de número 13. Lá em João capítulo 13, você tem um dos discursos de Jesus aos seus discípulos. E de forma importante aqui nesse capítulo, você tem Jesus falando a respeito do novo mandamento. Capítulo 13, verso de número 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nesse mesmo e glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estão convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus chama os discípulos e diz: amem-se uns aos outros. Agora veja o versículo seguinte: nisto conhecerão todos que vocês são discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Não é interessante isso? Eles não vão conhecer que vocês são meus discípulos se você tiver amor por eles e levar uma cesta básica. Eles vão saber que vocês são discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. Veja se não é isso que acontece no começo de Atos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, e contavam com a simpatia do povo. Veja se não é isso que está escrito lá no Salmo de número 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
certo? A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações viam que Deus era um Deus bom pela forma como Deus tratava Israel, e aí as nações iam até Israel para conhecer Deus. Ou você vai lá no Salmo 117, que começa dizendo: aleluia, louvai ao Senhor todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, para com Israel. Aquele salmo é intrigante, porque a ordem é: gentio, louve a Deus, porque Deus é bom comigo. Mas que loucura é essa? Não é loucura alguma. Quando você olha a lei do Senhor e a razão porque Israel foi colocado ali, ele foi colocado como uma nação sacerdotal, que serviria de modelo e de exemplo para as outras nações. Deus dá a lei e diz: quando vocês cumprirem a lei, as outras nações vão olhar e vão dizer: não tem nenhuma outra nação que tem deuses tão chegados como esse aí, e eles vão vir conhecer o Deus de Israel. Mas isso é do Antigo Testamento, certo? Então você vá até Jesus, que vai dizer aos discípulos: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que ele veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, o que está acontecendo na igreja é exatamente isso, é o cuidado de uns para com os outros. Eles não param e dizem: vamos aproveitar para evangelizar. Não, vamos cuidar uns dos outros. A fome vem aí, e vamos continuar proclamando a palavra, e vamos continuar evangelizando. Porque não é o pão físico que salva ninguém. A pessoa come o pão físico e vai para o inferno. É o pão que desce do céu que salva. Então fazer evangelismo pautado em ação social é uma coisa estranha à Escritura, bastante estranha, por sinal. Os irmãos enviam então as ofertas por meio de Barnabé e Paulo, seguindo aquilo que você tem no capítulo 2 e no capítulo 4, o amor da igreja é um amor de fato e de verdade. Então veja, a igreja vai demonstrar ao mundo o verdadeiro amor cristão a partir do momento em que os membros cuidarem uns dos outros, amarem uns aos outros. É assim que nós demonstramos o amor cristão. De novo, quando a igreja teve conhecimento da fome, não foi: vamos aproveitar e mandar pão e vamos aproveitar para evangelizar. Não, vamos cuidar uns dos outros. Até porque muitas vezes a dificuldade é juízo de Deus. Eu fico pensando hoje nesse evangelho social que nós vivemos, de não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer ação social, ação social, ação social. E eu fico aqui pensando com os meus botões de quando Deus estava tirando Israel do Egito e mandou as pragas. Você deve se lembrar disso. Deus fez uma diferenciação bastante grande ali entre o povo dele e o que não era povo dele. O povo dele não sofria com as pragas. E uma das pragas me chama muita atenção, que são as trevas. Porque o texto diz lá: em todo o Egito tinha trevas, mas na casa do povo de Deus tinha luz. Só lá. E eu fico pensando, se fosse hoje, talvez já surgiria uma ONG para distribuir vela para o povo do Egito. Você tem dúvida? Uma ONG evangélica para fazer diferença no Egito, distribuindo vela para quem não tem luz, que foi Deus que tirou. Com isso eu estou dizendo, as igrejas estão se perdendo naquilo que elas devem fazer, investindo cada dia mais em ação social e deixando missionário passar fome. Missionários nos campos que estão proclamando a palavra e fazendo escambo. Você vem aqui para ganhar uma cesta básica, mas você tem que ouvir meia hora de pregação. Não. Eu já contei da minha experiência com isso, terrível experiência, né? Quando eu fui pastor em São Paulo. E eu cheguei na congregação e a primeira coisa que me fizeram foi: pastor, essa aqui é a lista de chamada. Falei: da escola dominical? Falou: não, da cesta básica. Falei: me explica como que funciona. Falei: o seguinte, tem esses nomes aqui, essas pessoas não são da igreja, mas elas têm que vir todo domingo na escola dominical. Se elas faltarem um domingo, elas não ganham a cesta básica. Aí eu peguei a lista, devolvi para a pessoa e falei assim: eu não vou fazer isso não. Primeiro, porque isso não está na Bíblia. Quer ajudar, ajude. Cobre não. Isso que você está fazendo é troca. Segundo, esse pessoal vai me atrapalhar muito, gente.
Eles não estão aqui porque eles querem ouvir a palavra e louvar a Deus. Eles estão aqui porque eles querem marcar a presença da cesta básica. E era dito e feito. Eu começava o estudo bíblico, sentava 2, 3 ali atrás, começava a conversar. E trabalhava a aula inteira, porque elas tinham que ter um nomezinho lá, senão a igreja não dava a cesta básica. Isso é terrível, isso é errado, isso é pecado. Então nós não podemos ajudar as pessoas, podemos e devemos. Nós somos cristãos e os cristãos amam o próximo. Fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós devemos atrelar a ação social ao evangelismo? Não. Nós fazemos isso porque nós não cremos no poder da pregação. Nós não cremos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. A pessoa vai estar com o ouvido mais aberto se a gente der alguma coisinha em troca. A igreja não pensou assim em Atos. E eles tiveram a faca e o queijo na mão. Uma oportunidade que ninguém nunca teve. E não fizeram. Mas continuaram pregando e continuaram cuidando uns dos outros. A igreja é chamada para viver o verdadeiro amor. E esse é o testemunho diante do mundo. Muitas igrejas se envolvem em ação social, criam ONGs, mandam pessoas para trabalhar nessas ONGs, mas não vivem o amor cristão. Os membros não se conhecem. Eles conhecem todo mundo da ONG, que é apoiado pela ONG, mas eles não se conhecem. Eles não oram juntos, eles não se exortam, eles não se aconselham, eles não ligam na segunda-feira para perguntar como é que está, mas tem que fazer ação social. E aí nós estamos invertendo, fazendo exatamente o contrário de Atos, porque em Atos eles evangelizavam os descrentes e cuidavam dos crentes. Hoje a gente está cuidando dos descrentes e deixando os crentes de lado. E irmãos passando dificuldades dentro das nossas igrejas, e nós estamos ajudando todo mundo lá de fora, achando que com isso nós estamos evangelizando. Evangelizar é isso aqui, ó, pregar. Como que a igreja fez isso? No dia a dia, naturalmente, o tempo todo. E eu insisto, você não vai ver no Novo Testamento textos com a igreja recolhendo donativo, por exemplo, para não crentes. Aqui poderia ter sido a oportunidade. Fome na terra, vamos recolher donativo para mandar para os não crentes? Não. Mas caminhem comigo em alguns textos. Filipenses capítulo 4, que foi o texto que nós lemos durante a liturgia, verso 14 a 18. Paulo está sendo grato aqui com os filipenses, e ele diz o seguinte: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Agora a epístola de Paulo aos Romanos, você vai ver que esse tema é abundante aqui no Novo Testamento, esse tema da ajuda. Capítulo 15, verso de número 25. Paulo está aqui falando à igreja de Roma o seguinte: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que moram em Jerusalém. Veja que ele distinguiu aqui, ele não falou simples. Eles levantaram oferta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. 1 Coríntios capítulo 16, e aqui, a partir do versículo 1, você tem o seguinte: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes.
Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então veja, a oferta era para os santos. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 8. De novo está o tema aqui, e você vai ver o alvo da misericórdia e da coleta. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntárias, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Nesse caso aqui o pessoal nem tinha dinheiro direito, nem para eles, mas como os santos estavam tendo problema, dificuldade, eles quiseram dar do pouco que eles tinham. Você vai ver Tiago dizendo: se você disser ao seu irmão, vá em paz, e tiver o suficiente e não der nada para ele, isso está errado. Mas é o irmão. A igreja não evangeliza com ação social. Mas para ficar mais claro, você pode fazer o bem ao próximo, você deve. E você sabe o que é o mais triste? É que o pessoal que fica insistindo que tem que fazer ação social, que isso é evangelismo, que a gente tem que ter cuidado com o pobre, muitos desses não teriam coragem de pegar o vizinho que sofreu um acidente, que está todo ensanguentado, colocar no seu carro novo e levar para o hospital, porque vai sujar o meu carro. Mas a gente tem que se preocupar com os pobres. E eu temo, irmãos, que o discurso seja um tanto quanto hipócrita. Nós precisamos evangelizar, mas os meios são aqueles que o Senhor nos deu. A igreja proclama a palavra, a igreja cuida dos seus, e a igreja instrui os crentes. E você faz o bem ao próximo, faça o bem a todos. Seja um cristão de verdade. Se precisar ajudar, ajude, até financeiramente, mas não faça disso um meio de troca. O que o relato de Lucas a respeito de como a igreja vivia ensina então? Deveres da igreja. Primeiro, a igreja deve evangelizar os descrentes. Ela é portadora dessa mensagem poderosa, do evangelho que é poderoso para salvar. Cumpra o seu papel. Segundo, a igreja deve instruir os crentes. Graças a Deus a nossa igreja tem se preocupado com isso, em oferecer instrução. Participe, venha, aproveite a comunhão dos irmãos e o estudo da palavra, cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não deixe os trabalhos da igreja por qualquer razão, não faça isso. Medite nas escrituras diariamente, a fim de ser também instrumento de edificação para outros. E a igreja deve praticar o amor entre os irmãos. Essa é uma característica que demonstra que nós somos dele. Todos vão conhecer que somos de Jesus se nós tivermos amor uns aos outros. Mas se nós não tivermos amor uns aos outros, nós podemos inclusive fundar a melhor ONG de ação social do mundo, que quando a pessoa vier e parar aqui e descobrir que os donos daquela ONG são os crentes que se mordem nessa igreja, eles vão sair correndo e não vão querer saber de Cristo mais. Ame os irmãos, cuide dos irmãos, e é Jesus Cristo aquele que nos dá condições para fazer tudo isso. Sem Ele nada podemos fazer, nada. Ele nos ordena, Ele nos dá condições, nos dando fé por meio da palavra, nos instruindo por meio da palavra e demonstrando o seu amor quando Ele cuida de nós. Imite o seu Senhor, envolva-se nos deveres da igreja.